Meu nome é Rodrigo Mantuvanelli da Veiga, estamos nesse ministério desde o ano de 2006, estamos caminhando para 18 anos, servindo ao Senhor. Então, a vocação, ela veio na minha vida mediante a algo muito pessoal. Deus, ele começou a incomodar-me acerca desse assunto, acerca desse tema, e depois Deus, ele somente veio confirmando através de algumas pessoas, mas no ano de 2012, Deus começou a falar muito comigo e ali eu tive o desejo de seguir, juntamente com o desejo de conhecer mais a palavra, de aprender e também de cumprir aquilo que Deus tinha. Eu resolvi dizer sim, aceitar esse chamado, mas foi algo bem pessoal, desse desejo de conhecer um pouco mais, de entender um pouco mais, de se colocar à disposição, de ser útil no ensino, na instrução da palavra. Então eu acho que é uma crise, né, que todos os vocacionados passam, né, até uma clareza, né, de compreensão. Eu acho que é uma crise, não é fácil de entender. Eu acho que é o grande desafio de todos, porque é algo que começa interiormente e ali você precisa ter o reconhecimento daqueles que estão sobre a sua vida, da igreja a qual você está inserido. Então, para mim foi fundamental, porque começou comigo, levei ao meu pastor, o pastor Daniel. Nós esperamos ainda um tempo para depois eu ir para o seminário, mas é algo que eu já tinha certeza. E é essa junção, porque não é somente comigo, Deus também precisaria confirmar com o meu pastor, com a igreja, e as coisas elas foram acontecendo com muita naturalidade. O reconhecimento da igreja eu acho que é fundamental, né? Porque não basta somente ser, somente entender ou querer, precisa-se o reconhecimento da igreja. Eu acho que essa junção foi essencial. E isso também não é de um dia para o outro. O problema é quando a gente entra nesse processo, e esse processo ele perdurou aí 6 anos na minha vida aproximadamente, entre entender, entre ir, se preparar, ser consagrado. Esse processo ele é um processo longo, então não é simples você compreender e prosseguir, e às vezes você vai pela obediência, não porque você está compreendendo, simplesmente você está obedecendo, e a gente vê no caminho. Eu me lembro que antes de eu ser consagrado, eu passei por um momento de crise quanto ao meu ministério, pela vocação, pelo medo, pelo receio, e Deus só mandava seguir. E posteriormente, depois da consagração, Deus veio confirmar de uma forma diferente comigo. Então eu vejo que é no processo, é no caminho que se dá. Às vezes nós queremos sinal, mas nós precisamos nos mover por uma palavra. Eu tinha uma palavra de Deus, ele não me mandou o sinal, mas ele deixou a palavra, e eu fui pela palavra e hoje nós estamos aí. E às vezes algumas coisas nos marcam, né? Quando a gente pensa nessa questão do chamado, do entender o propósito de Deus, do abrir mão dos sonhos pessoais. Eu me lembro que eu estava já no período probatório, sendo acompanhado pela nossa convenção, e eu estava de fato em um momento de crise, sem ver muitas coisas, querendo ver alguma coisa na prática, como Deus me ensinou com isso. Às vezes nós não vamos ver nada. Eu me lembro que eu fiz um propósito de 21 dias de jejum porque eu queria que Deus confirmasse, porque eu estava com medo, receio mesmo. Eu ouvi uma palavra de um pastor, professor de seminário, que ele disse algo muito interessante que me fez refletir e me fez levar a fazer esse propósito com Deus. E ele disse assim: olha, ministério é uma ponte podre. Quando você passa, essa ponte quebra, não tem como mais você voltar. Ministério pastoral, a unção, a consagração ao ministério pastoral. E eu fiz 21 dias de jejum porque eu estava em crise, com medo de não ser a vontade de Deus para mim. Eu me lembro que eu terminei esses 21 dias e Deus, assim como estava, ele ficou em silêncio. E eu me peguei uma encruzilhada. O que eu vou fazer?
né? Eu vou parar ou eu vou continuar o meu propósito? Eu vou continuar o meu caminho. Então, hoje eu consigo aconselhar pessoas, nunca pare, continue avançando, porque na verdade Deus ele vai confirmando, revelando a sua palavra no caminho. E o tempo passou, eu fui consagrado, não parei com as minhas dúvidas, medos, mas eu continuei avançando. E posteriormente, meses depois, ninguém sabia disso, era algo só meu e Deus, nem minha esposa sabia. Deus usou 2 pessoas para falar comigo, olha, o propósito que você fez, eu não tinha que confirmar, eu já tinha te dado uma palavra. Você está no caminho certo, na direção certa, e é isso que eu tenho para a sua vida. E as 2 pessoas falaram a mesma coisa em um curto espaço de tempo. E isso assim, e elas ninguém sabia, e elas somente eu e Deus. E isso alegra o nosso coração na certeza que Deus tinha aquilo, mas às vezes Ele não vai dar um sinal, às vezes nós precisamos ficar com uma palavra que Ele já liberou a nós. Às vezes nós somos muito, a palavra em nós, a confirmação de Deus, ela é muito volátil na nossa vida. Nós achamos que Deus às vezes precisa ficar confirmando todo dia, falando todo dia. Se nós temos uma palavra, nós temos que seguir por esta palavra, independente de confirmação. Então foi uma experiência muito especial que eu tive com Deus. A vocação, ela é algo muito pessoal. Ela é muito pessoal. Quando nós pensamos em vocação, logo nós vamos pensar como foi o chamado ou entendimento da vocação do outro, quando na verdade é algo pessoal. Deus tem um propósito na vida de cada um. Então o conselho é entender essa questão de ser único diante de Deus. Nós somos únicos. Então Deus vai nos chamar de uma forma diferente. Deus, Ele chamou a cada pessoa de forma diferente. Então Deus vai nos chamar de forma diferente. Não tentar embasar o chamado do outro, ou querer que com você acontece da mesma maneira. Eu acho que, para mim, é o essencial. É entender a sua individualidade com Deus. Deus tem um propósito para você. Então Deus vai te falar, Deus vai te apontar um caminho, independentemente de como Ele apontou na vida do outro. É não ter o outro como uma base ou um parâmetro para entender o chamado e a vocação de Deus. E também não no exercício, porque às vezes nós queremos equiparar o nosso chamado ao chamado do outro. O outro foi chamado assim, ele faz assim. Agora, para mim tem que ser assim e eu vou fazer assim também. Não, nós somos únicos. Deus ele acrescenta de acordo com o que é útil para a igreja. Então, é entender a individualidade. Deus é a sensibilidade. Deus vai te chamar de uma forma diferente, como Ele me chamou. Não existe algo que seja semelhante. Biblicamente é assim que nós vemos. Não existe uma história semelhante a outra. Existe Deus tratando de cada forma, com cada pessoa diferente, para cada tempo específico, para cada função específica. Então, é entender a individualidade, a questão de Deus trabalhar de forma pessoal com cada um tem um papel, cada um tem um chamado. Para mim, é o conselho que eu deixo. Aqueles que estão aí almejando, entender o seu propósito, o seu chamado diante de Deus. Então, Vida Nova faz parte, na verdade, da minha vida, da minha história, Eu não me lembro da minha carreira cristã sem esse nome, da minha vida cristã sem esse nome, Vida Nova, ela equipara aquilo que eu acredito que é ter um nome, Vida Nova hoje teve um nome. Na verdade, o que me fez permanecer e iniciar e estar aqui, na verdade, foi um nome que Vida Nova hoje ela carrega. Nós somos herança de um homem íntegro, um homem temente a Deus, um pastor excelente por natureza, o pastor Gilberto. E posteriormente, nós temos um outro pastor que é referência, assim como o pastor Gilberto que é o pastor Daniel. Então, para mim, representa a minha base cristã, espiritual, representa a minha essência, representa homens a qual eu tenho como referência na minha vida, ministério íntegro, ministério que tem uma relevância na cidade, ministério Vida Nova, Igreja Batista Vida Nova, hoje como igreja aqui em Santa Mônica, ela tem um peso, uma envergadura a qual eu admiro muito e entendo que precisa fazer parte
de uma igreja, de um homem, de Deus, de uma carreira cristã. Então é isso que a Igreja Batista Vida Nova representa para mim, uma referência, assim como nós precisamos. Na verdade, a igreja, o pastor, as pessoas precisam ser referência. Então, isso me admira muito, né? A gente poder ser referência, poder ser relevante. Então, representa a minha vida, porque a minha vida é uma junção daqueles que estão sobre a minha vida e da igreja a qual eu me reúno nela. Eis-me aqui, estou disponível.